super interessantes. E agora chegou a vez da gente falar do setor de aluguel de carro, com foco aqui em Movida e Localiza, como é o título do evento, mas obviamente falando também de Unidas, são aí os três maiores players do setor e os três players listados no setor. Primeiro, muito obrigado para quem nos assiste, por dividirem aqui o horário do almoço com a gente. E fica o convite para assistirem às lives que seguem 2 vezes por dia, de hoje até sexta-feira, sempre às 13 horas, nesse mesmo horário, e às 18 horas. E muito obrigado aos nossos convidados por aceitarem fazer parte desse bate-papo e nos ajudar aqui a mostrar para quem nos assiste qual é a melhor opção de investimento nesse setor. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês a Marcela Ungaretti, analista responsável pela cobertura de ESG na XP, e os nossos convidados, os experts aqui no setor, o Bruno Donadil, sócio e analista de ações da Equitas, e o Bernardo Ferri, também sócio e analista de ações da gestora Helios. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, se vocês puderem se introduzir. Marcela, depois o Bruno e o Bernardo, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento. Bom, meu nome é Marcela, faço parte do time de research da XP aqui junto ao Pedro e fico responsável pela análise ESG das diferentes companhias. A gente tem tentado cada vez mais integrar esses critérios ambientais, sociais e de governança nas nossas análises, e a gente vai aproveitar esse nosso tempo também para trazer o tema ESG na pauta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, meu nome é Bruno, sou sócio analista aqui da Equitas, cubro alguns setores aqui, e locadores é um deles, e só queria agradecer e um prazer participar da live aí com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Bernardo, sou analista responsável pelo setor aqui na Helios Capital, que é uma gestora nova, começou no final do ano passado, e a gente tem um fundo long bias focado em ações Brasil. Espero que a gente consiga ajudar vocês aí com esse bate-papo. Joia, muito obrigado, pessoal, por se apresentarem e por estarem aqui com a gente hoje de novo. Deixa eu dar um pontapé inicial aqui, acho que talvez não vou me estender, mas para dar espaço aí para os convidados, obviamente, que acho que é quem vocês de fato querem ouvir, mas apenas aqui para colocar em contexto a evolução mais recente desse setor. É um setor que tem chamado muita atenção de investidor. Eu diria que não é tão recente, mas nos últimos anos, se você olhar, a gente brinca aqui que esse é um setor antes e depois de 2015, o período ali 2015 e 2016, foi um período conturbado de crise no Brasil, mas que o setor passou a apresentar um crescimento muito acelerado de lá para cá. Como a gente sabe, as empresas listadas do setor, como eu comentei, Localiza, Movida e Unidas, elas operam com um modelo integrado de 3 segmentos. São 2 segmentos core, que a gente chama de locação, que é o aluguel de carro, que é uma unidade B2C, tratando direto com o consumidor final, e uma unidade de locação de frota, que aí é uma unidade essencialmente B2B. E além dessas 2 unidades core, tem uma unidade de apoio adicional, que a gente até costuma chamar de unidade de eficiência, que são os seminovos, a venda dos carros usados. Hoje a gente vai falar aqui um pouco de todas elas no desenrolar da conversa. Mas para fechar aqui o resumo, se a gente olhar para trás, a transformação que eu comentei do setor, ela se deu basicamente no aluguel de carros. Esse é um setor que, para dar um dado aqui, cresceu 32% ao ano de 2015 a 2019. Dá para imaginar que isso destoou de vários outros setores da economia. E não foi coincidência que a tarifa média de aluguel para o varejo, no B2C, caiu 22% no mesmo período. Isso até sem a gente descontar a inflação. Se descontasse a inflação, seria uma queda ainda maior. E a gente acredita aqui na XP que esse tenha sido o principal fator para o aumento no volume de aluguéis que eu já comentei, ou seja, a elasticidade de preço se provou muito alto, ou muito alta, e isso foi uma surpresa para acho que diria que todos os players
no setor. Mas não foi o único fator, né? Acho que bastante coisa aconteceu nesse período e coincidentemente, ou não, né? Foi o período em que a Movida entrou no setor, né? Com a aquisição que a JSL fez de uma empresa pequena, de menos de 3 mil carros, que cresceu para o tamanho que a gente conhece hoje, e passou a ser um player extremamente relevante no setor. E também um outro ponto, acho que a se notar foi o surgimento do Uber, né? Acho que o Uber foi o primeiro, e aí diversos aplicativos de motorista que eu acho que tiveram uma participação importante nesse desenrolar dos últimos anos também, e a gente também vai discutir isso um pouco mais adiante. Então, isso foi olhando para trás. Olhando para frente, novas avenidas de crescimento parecem surgir, né? Por incrível que pareça, ainda que a gente já tenha visto um movimento tão relevante nos últimos anos, como eu comentei. O que mais tem se discutido no mercado hoje é até possibilidades novas de avenida de crescimento no aluguel de frota, né? Diferentemente do que a gente viu nos últimos anos, onde o aluguel de carro se destacou. E a principal que vem sendo discutida é um produto novo que foi lançado, né, que é por todas elas já e outros players do segmento também, que é o aluguel de longo prazo para pessoa física, né, o carro por assinatura, né. E, obviamente, tem a continuidade da tendência dos últimos anos também de penetração nesse segmento, acho que em ambos os segmentos, né, tanto no aluguel de carro quanto no aluguel de frota, para se pensar quando a gente olha para frente. Então, é claro que a pandemia trouxe efeitos relevantes, né, para esse setor, até por isso eu citei alguns dados históricos aqui entre 2015 e 2019, né? 2020 foi um ano também atípico, né? Mas depois de um choque no início ali da pandemia, em março, abril, né, de 2020, esse foi um dos setores onde a gente de fato viu uma recuperação em V, né? Foi uma recuperação bastante rápida, mais rápida do que todo mundo esperava nesse setor. Então, para fechar aqui, esse é um setor que cresceu muito olhando para trás, parece ter importantes oportunidades aqui, avenidas ainda de crescimento olhando para frente, e que passa relativamente bem pela crise atual. Obviamente tem impactos, e a gente vai aproveitar a experiência do Bernardo e do Bruno aqui para discutir, mas vou passar, inclusive, a palavra para eles aqui, para eles fazerem uma introdução. Acho que o Bernardo vai focar um pouco mais no lado da Movida e o Bruno um pouco mais no lado da Localiza, mas tentando trazer aqui um contexto setorial em toda a conversa. Então, Bernardo, por favor, fique à vontade, a palavra é com você, e muito obrigado de novo pela participação dos dois. Obrigado, Pedro. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que é um setor que cresceu muito no passado. A gente tem aí algumas avenidas de crescimento pela frente, você tem novos negócios, você tem mais consolidação, um setor que se consolidou muito nos últimos anos, né? Assim, a gente viu ali os 3 players chegando a um nível de domínio de mercado, né? E eu acho que é interessante a gente talvez passar um pouco pelo que aconteceu ali em 2020, porque eu acho que a gente teve um movimento macro ali que foi relevante para esse setor, né? Ali, quando a gente estava no segundo trimestre, mais ou menos, do ano, a gente viu os governos pelo mundo inteiro fazendo estímulos econômicos muito estimulativos, né? Então, a gente viu os juros longos no mundo inteiro caindo, e você viu as teses de crescimento, uma retomada muito forte da economia, né? Então, essas empresas que têm muito crescimento, como são as locadoras de veículos, elas acabaram que elas performaram muito bem ali nessa recuperação em V que você mesmo citou. E aí, mais ou menos no final do ano passado, o mercado começou a olhar, e a gente começou a ter alguns indicativos de que todo esse estímulo que a gente viu ali no segundo tri estava começando a gerar inflação. Então, quando começou o mercado começou a perceber isso, os juros longos começou a abrir. Então, a gente viu ali a Treasury nos Estados Unidos, por exemplo, saindo de 0,5% indo para quase 1,70% agora esse mês. Então, isso eu acho que é uma coisa que contribuem um pouco para a performance recente desse setor, né? Então, quando você olha esse movimento nos juros longos, eu acho que ele tem 2 efeitos relevantes para esse setor. Eu acho que esse é um setor que tem muito crescimento na frente, né? Então, os juros abrindo, o custo de capital próprio aumenta.
Então, todo aquele fluxo de caixa que ele tem na frente esperado, você trazendo isso a valor presente, ele vale menos, né? Então isso afeta o seu valuation. E além disso, a gente está falando de empresas que têm aí por volta de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Então você aumenta bastante a despesa financeira, já que a dívida delas é indexada ao CDI. Então isso também tem um impacto no lucro, né? Então isso foi o que eu vi acontecendo agora desde 2020 até o início desse ano. E quando eu olho o setor inteiro, é um setor que eu gosto bastante, eu realmente vejo bastante crescimento potencial de multiplicação bem grande pela frente. E quando eu olho entre as empresas em si, eu tendo a achar que a Movida está com um desconto muito grande versus a Localiza, tá? Essas eram a Movida, nesse setor é muito comum a gente usar preço sobre lucro, né, para comprar as empresas, porque é um setor com crescimento na frente, onde a gente usa o famoso PI. Então eu via esse desconto entre as empresas, mais ou menos a da Localiza era por volta de 2 vezes aí o da Movida, e hoje eu vejo esse desconto em 2,5 vezes, né? Quando eu olho para o passado, eu acho que faz algum sentido, porque a Movida, quando ela começou, quando a JSL comprou a Movida, e eles foram de 3 mil para 20 mil carros muito rápido, eles tiveram alguns problemas operacionais, tiveram problemas ali, teve roubo de veículo, problema logístico, etc. E eles tinham uma estrutura societária que deixava o minoritário um pouco desconfortável. Então ela tinha um desconto razoável para a Localiza. Só que o que eu vejo ultimamente, nos últimos anos, é que a empresa vem melhorando muito, a operação melhorou bastante. Isso a gente consegue ver, hoje ela capta dívida a níveis muito mais baixos do que o spread dela, né, o ROIC menos o custo de dívida dela melhorou muito. Então eu acho que esse desconto talvez seja muito excessivo hoje. Eu vejo uma empresa que você tem um management focado em endividamento, em crescimento sustentável. É uma empresa que ela tem no DNA dela a inovação, né? Então foi uma das primeiras empresas a começar a se digitalizar. Hoje ela tem mais de 60% da receita dela vem de meios digitais. Foi uma empresa que já colocou veículos elétricos dentro da frota dela, assinou um contrato com a Nissan, colocou aí 50 Nissan Leaf, é um negócio pequeno, mas já é algum indicativo, já é um trend, né? uma coisa mais diferente. Lá atrás, quando as locadoras começaram, elas basicamente ofereciam veículos de entrada, então a Movida ela veio com a ideia de oferecer veículos de luxo, SUVs. E depois ela veio com uma outra que é interessante, que foi de colocar cor nos veículos, porque todos os veículos eram branco e prata, né? Então eles tiveram, vamos dar uma colorida aqui no negócio. Então essa é a minha visão do setor como um todo e da Movida como um todo. Acho que é uma empresa que melhorou muito nos últimos anos. Acho que esse setor tem muito crescimento e acho que talvez a gente esteja chegando num ponto de entrada interessante no setor. Tá excelente, Bernardo. Obrigado pelas considerações. Deixa eu passar para o Bruno, e aí a gente segue aqui com a Marcela com algumas considerações de ESG e parte para perguntas e respostas aqui também. Vai lá, Bruno. Bacana. Eu concordo bastante, sim, com a visão de vocês do ponto de vista de crescimento, né? Eu acho que é um setor que tem uma demanda muito elástica, né? Isso a gente consegue ver olhando os números de trás mesmo, como vocês comentaram, né? Se pegar nos últimos 15 anos, a tarifa média, né? Ela saiu de mais de 20% de um salário mínimo para menos de 10%, né? E nesse período de 15 anos, mesmo com 3 crises bem severas aqui no Brasil, a gente viu o setor multiplicando por 3, né? Então, assim, realmente é um setor que tem uma demanda bastante elástica e bastante crescimento, conforme a gente vê crescimento de PIB, de renda, né? E se eu comparar com outros países desenvolvidos e com mais renda, que também tem um modal de transporte muito focado em transporte privado, né? Você vê que tem muito espaço ainda para penetrar, né? Então, assim, concordo plenamente, é um setor que tem muito crescimento, né? E nesse período de 15 anos que eu comentei, só para dar um pouco de número, né? Que o setor multiplicou por 3, a Localiza multiplicou por 8 nesse período, né? Então, assim, é bastante crescimento, né? Agora, por outro lado, é um setor que ele não tem uma barreira de entrada assim muito grande, né? Na verdade, assim, é super fácil você abrir uma locadora, né? Acho que a dificuldade, né, das empresas é conseguir rentabilizar o capital investido, né? Acho que é um setor muito difícil de ganhar dinheiro, né?
Então, assim, para você ganhar dinheiro nesse setor, eu acho que você tem que ter escala, muita escala, principalmente na compra de veículo, né? Mas, óbvio, tem outros pontos aqui, né? Acho que na compra de veículo, a Localiza, ela compra quase 2,5 vezes a quantidade de veículos do segundo player, né? Isso olhando pré-Covid, né? Porque durante o Covid não tinha carro para comprar, então todo mundo diminuiu bem o número de compras, né? Então, acho que escala é um ponto bem relevante para você conseguir comprar bem carro. Outro ponto bem importante no setor também é você ter processos, né? Processos muito bem azeitados e para você conseguir ter essa escala com baixo custo ao mesmo tempo, né? Porque é um desafio bem grande. Você Localiza, por exemplo, compra quase 250 mil carros, vende mais de 100 mil carros, tem uma frota de 250 mil carros, tem mais de 70 milhões de diárias. Assim, não é simples você conseguir operar isso tudo de uma maneira azeitada, né, com percepção de bom serviço do ponto de vista do cliente e, ao mesmo tempo, com baixo custo, né? Então, assim, esse é mais ou menos o contexto de como eu vejo o setor, né? Um setor difícil no sentido de baixa barreira de entrada, mas com grandes vantagens para quem consegue ter escala e operar muito bem, né? E se a gente fizer um paralelo com o mercado desenvolvido de novo aqui, né? A gente vê nos Estados Unidos, a gente consegue ver que, por exemplo, a empresa líder lá, nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né? Esse processo de concentração, né? De consolidação do mercado, que o Bernardo estava comentando, né? Aqui está em franca consolidação, e lá nos Estados Unidos esse processo já aconteceu, né? Então, no fim do dia, quando você já está no mercado consolidado, eu acho que o endgame é que a empresa líder e a empresa com mais escala, e a empresa melhor, né, que melhor opera, ela acaba tendo um stake desproporcional no profit pool da indústria, né? Então, se você pegar a Enterprise, que é uma empresa grande fechada nos Estados Unidos, assim, uma das poucas empresas grandes que se dá ao luxo de ser fechada nos Estados Unidos, por ser uma grande geradora de caixa, né? E você vê em contrapartida a Hertz, que é uma competidora da Enterprise, e está em Chapter 11, né? Então, acho que o que tem de diferente aqui versus os Estados Unidos é que aqui a gente está em franca consolidação, né? Então, acaba tendo espaço para outras empresas também conseguirem crescer e rentabilizar o capital investido, né? Mas eu acho que o endgame dessa indústria é que o líder, né, e o melhor operador vai ter um stake desproporcional no profit pool da indústria, né? Então, essa é uma visão rápida aí do como eu enxergo o setor de locadoras aí. Não, super obrigado, Bruno, também. Eu achei interessante o que vocês comentaram, antes de passar a palavra para a Marcela aqui, alguns pontos interessantes, né? O Bruno falou de elasticidade, que obviamente o que eu comentei lá no começo, né? O preço caiu tanto e aí a gente viu uma aceleração de volume muito grande na indústria, que tende a passar uma impressão de que está todo mundo performando muito bem. Mas aí o Bruno trouxe um outro ponto bem interessante, que é um pouco a separação, separar um pouco do joio do trigo, né? Em termos de quem está performando tão bem nesse cenário. Ele trouxe a Localiza como exemplo, mas eu diria que acho que as três, né, tanto Localiza quanto Movida quanto Unidas, performaram acima da média de mercado, tanto é que trouxeram essa consolidação em cima dos pontos que vocês mesmos mencionaram, né? O Bernardo falou de custo financeiro, que é uma vantagem competitiva importante delas, e talvez a principal delas que o Bruno comentou de escala. Então, acho que é legal que vocês trouxeram esse ponto de diferenciação e que mostra que o setor está performando muito bem do ponto de vista de volume, mas que essas empresas listadas, eu acho que a gente tem vamos dizer, o benefício de poder ter exposição às listadas e eu acho que elas é quem tem se beneficiado ainda mais desse setor. E acho que uma última coisa que eu colocaria até que o que a gente enxerga, né, eu acho que talvez o tamanho da pizza que a gente enxerga que vem sendo consolidada, até se você olha para dados reportados, né, da Associação do Setor da ABLA, dá uma impressão de que essas três empresas juntas no aluguel de carro já tem um percentual muito relevante, né, chega próximo de 80%, dá até uma impressão de que talvez esteja chegando no final desse movimento. Mas o que eu acho que esses dados não capturam é a questão da penetração, né? Eu acho que tem o que não compõe o tamanho dessa pizza inteira é a subpenetração que o setor tem como um todo na população. E aí eu acho que o baixo preço e a continuidade dessas vantagens competitivas sendo colocada em prática tende a trazer essa continuidade. Desculpa me estender aqui, Marcela, eu vou passar a palavra para você. Obrigado também pela participação.
Obrigada, Pedro. Acho que você falou um pouquinho, né, dos diferenciais, Bernardo e Bruno trouxeram um pouco. Acho que a gente, né, vê também como a empresa tem lidado, né, com a agenda ESG como um diferencial. E aí queria primeiro fazer uma pergunta aqui para o Bernardo, né, introduzindo essa temática ESG. Hoje, a Movida, né, a única empresa da B3, junto com a Natura, que tem, né, o certificado de empresa B, que é um certificado global bastante reconhecido, né, nessas empresas que estão publicamente comprometidas com a agenda ESG. E quando a gente olha, né, para as iniciativas que a Movida vem tendo nessa agenda, fica claro que ela possui uma série de compromissos, e aí tanto na questão ambiental, né, acho que até mesmo o Bernardo você mencionou a questão dos carros elétricos, né, então a Movida tem aí o compromisso de reduzir em 30% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, também tem meta, né, de se tornar carbono neutro, carbono positiva, então, e também no pilar social, né, aí reforçando bastante toda a questão do uso da mobilidade como um instrumento de inclusão social. E aí, em relação ao pilar de governança, eu queria que você comentasse um pouquinho nesse tópico. A JCL, né, vem passando por uma reestruturação importante ao longo dos últimos anos, buscando, né, dar maior independência aos seus negócios, e quando a gente olha para a Movida, você acredita que essa estruturação seja benéfica para a companhia a partir do momento em que garante uma maior transparência? Acho que essa é a primeira pergunta, e aí se eu puder complementar, e pensando também, né, na agenda ESG como um todo da Movida, como você vê a importância desses fatores, né, então seja o ambiental, o social e a governança influenciando o case, né, a visão de vocês para a empresa como um todo? Bem, se eu puder voltar rapidamente no ponto anterior, só para concordar ali com o Pedro e com o Bruno, que o setor, ele de fato, ele tem muito espaço de penetração pela frente, né? Tem um dado que mais ou menos 3% das pessoas habilitadas no Brasil já alocaram um veículo, né, em alguma das locadoras, né? Então é muito diferente dos Estados Unidos, que lá você tem lá, como o Bruno falou, os grandes players com 93% do mercado, né? Então aqui a gente ainda tem bastante espaço. Mas entrando na parte ESG, eu acho que a Movida, assim como ela tem no DNA dela a inovação, ela também tem o ESG ali com bastante foco em social e meio ambiente, né? Então, além dessas iniciativas que você citou, Marcelo, tem algumas outras que são interessantes, como, por exemplo, hoje eles têm 35% de mulheres e eles querem que 50% do efetivo seja mulheres. Eles querem que todas as lojas deles sejam energias com fontes renováveis, todas as lojas de locação e de seminovos. Eles fizeram todas essas iniciativas que você falou, tomaram esse ano, eles fizeram a primeira estruturação de dívida no mundo, no setor, uma dívida atrelada à meta de redução de carbono, né? Então foi a primeira dívida sustentável, eles conseguiram captar 500 bilhões de dólares, 500 milhões de dólares no início desse ano. E quando eu olho para a governança, eu vejo isso melhorando bastante. Eu acho que esse movimento do controlador dá um indicativo muito bom para a gente. Eles montaram uma nova holding, né, que chamaram de Simpar. Embaixo dessa holding estão todas as empresas. Eles desmembraram a JSL numa nova empresa, a parte de logística. Fizeram a IPO da Vamos. Então, você vê um controlador muito comprometido em mudar sua imagem em frente ao mercado e muito comprometido com governança e com transparência para o seu minoritário, né? Então, eu acho que isso é muito positivo e isso vai ajudar a reduzir aquele prêmio que eu comentei no início, que a Localiza tem em relação à Movida. Não que eu acho que a Movida ela é muito melhor do que a Localiza. Acho que a Localiza ela é um benchmark assim, no setor. A operação dela é muito boa, ela é uma corporation, né? Mas eu acho que esse prêmio que ela tem versus a Movida talvez esteja muito esticado hoje. Perfeito. Eu acho que a gente tem,
né, comentado bastante também aqui, né, acho que esse ponto que você trouxe conversando com o prêmio, a questão da governança, né, como que de fato as questões, né, os fatores ESG estão presentes nas nossas, enfim, nas nossas análises, nas nossas visões em relação ao case. Então, muito obrigada, Bernardo. E aí agora trazendo uma pergunta para você, Bruno, falando um pouquinho de Localiza, acho que conforme vocês comentaram, né, ao longo aqui da conversa, a Localiza, né, ela se reinventou bastante ao longo, né, nos últimos anos, e quando a gente pensa nas tendências de ESG olhando para frente, um dos pontos, né, que mais aqui que fica claro, né, e que fica evidente as preocupações com as mudanças climáticas. Elas de fato estão aumentando e de forma bastante rápida, e isso acaba pressionando as diferentes companhias em diferentes setores também, né, a agirem. E quando a gente pensa, né, então no setor de aluguel de veículos, o transporte como um todo tem um dado interessante, que ele é responsável por mais de 20% das emissões globais de carbono e, consequentemente, né, as empresas que fornecem serviços de aluguel de automóveis, como é o caso, né, da Localiza, devem sim considerar, né, essas futuras regulamentações, né, o avanço dessa agenda na hora de ter as suas decisões estratégicas. Acho que, assim como a Movida, a gente também tem visto a Localiza assumindo compromissos importantes nessa agenda, então até, né, um exemplo foi a adoção de energia solar, né, então uma fonte sustentável para suas instalações. Ainda assim, acho que a minha pergunta na sua visão, Bruno, essa tendência pode vir a ser um risco para a Localiza, ou você acredita que assim, né, como a empresa já se reinventou várias vezes em outros desafios, ela novamente, né, vai se reinventar no que diz respeito a reduzir seus impactos no meio ambiente, seja em termos de migração do sistema de transporte para um formato mais limpo, seja em relação, né, como por exemplo os carros elétricos, ou até mesmo migração para fonte renovável de energia. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sua visão. Obrigada. Não, legal. E eu até estenderia, desculpa, Bruno, estenderia a pergunta da Marcela para o ponto de tecnologia como um todo, né? Assim, o que você enxerga de risco para a Localiza e para o setor no mundo que a gente está vivendo tão rápido do ponto de vista de mudanças tecnológicas, né? Não sei se vai ser o carro elétrico já é uma realidade, não é mais o futuro, né? E isso penetrando mais nos números, enfim, se a gente eventualmente migrasse para algo muito mais disruptivo, o que você enxerga como risco? Só trazendo para a pergunta da Marcela esse ângulo de tecnologia como um todo, que eu acho que é interessante. Tá, não, legal. Bom, respondendo primeiro a pergunta da Marcela, né, sobre... acho que eu travei, voltei, né? Esse ponto de reinventar, né, das mudanças, etc. Acho que assim, a humanidade ela sempre se reinventa, né? Acho que a gente tem esse benefício aí de conseguir atravessar todos os problemas se reinventando de alguma forma, né? Eu acho que todas as crises que a gente passa já é uma prova disso, né? Mas eu acho que as empresas, assim, resta saber quem que vai sair bem dessas reinvenções, né? E quem que vai sair mal dessas reinvenções, né? Eu acho que as empresas na vanguarda, assim, as empresas líderes, as boas empresas que já estão prestando atenção nisso, né? Acho que elas vão acabar até que se beneficiando desses pontos, né? Então, assim, a gente já tem, do ponto de vista de combustível, né? Falando especificamente agora de combustível, né? A gente já tem o etanol há muito tempo, né? Que é um combustível com uma pegada de carbono muito menor, né? A gente tem os carros elétricos entrando junto com uma mudança da matriz energética, né? Que só o carro elétrico sozinho não adianta, né? Você tem que ter uma mudança da matriz energética também junto, que vem ocorrendo bem mais rápido do que as pessoas têm na cabeça, né? Acho que se todo mundo parar para olhar e ver como está mudando a matriz energética do mundo, vai perceber que a gente está indo para uma matriz cada vez mais renovável, né? Que é importante para o carro elétrico também. E tem mais pesquisas nesse caminho, né? Tem biodiesel, que agora também já é uma realidade, que é um combustível também com uma pegada de carbono quase neutra, né? Dependendo dos cálculos aí até tem gente que chega em pegada neutra, né? Tem até estudos sobre gasolina sintética, né? Fazer a partir de energia eólica e o ar você consegue fazer, e o CO2, né, do ar você consegue fazer gasolina sintética, né? Então acho que a gente está em uma plena mudança nesse ponto de vista de combustível, né? Pensando em clima.
eu acho que as empresas, como a Localiza, vão acabar se beneficiando disso, né? Porque ela consegue adotar essas medidas com uma certa antecedência, né? Então, eu vejo mais como uma oportunidade até do que um grande risco e desafio, né? Aí, falando um pouco da pergunta do Pedro, né, sobre mudança tecnológica, né? Eu acho que tem realmente as discussões sobre carro elétrico autônomo, né? Eu acho que tem bastante desafio pela frente ainda da adoção disso, mas é uma dúvida realmente do setor, como que isso vai acontecer, né? A velocidade de adoção. Eu acho que mais difícil ainda de prever, né? Já é difícil de prever no hemisfério norte, né? A velocidade que isso vai acontecer, né? Em função de todos os desafios de um veículo autônomo, né? Sem ninguém dirigindo, se acontecer um acidente, quem que você vai culpar, né? Então, já tem o desafio de você conseguir deixar ele autônomo e eficiente lá fora ainda, e confiável, né? Acho que aqui no Brasil ainda isso é mais difícil ainda em função do caos que é a nossa infraestrutura aqui, né? Então, ainda tem um pouco de dúvida sobre a velocidade de adoção, e mesmo que isso aconteça, né, eu acho que vai ter alguém que vai precisar ter alocação de capital nisso, né? Alguém vai ter que fazer esse investimento. Eu acho que empresas puramente de tecnologia, eu acho que vão sempre tentar ser o máximo asset light possível, né? Eu acho que, vamos supor que, sei lá, um Google, um Uber realmente consiga ir para essa linha, né, de veículo elétrico autônomo, né? Eu acho que não é core business deles comprar veículo, mobilizar todo esse capital e depois ter algum tipo de inteligência e conhecimento da indústria para conseguir desmobilizar toda essa frota depois, né? Então, mas assim, é uma realidade que eu acho que ainda tem algum tempo aí para a gente ir monitorando, né? Mas realmente é um dos riscos aí do setor. Não, legal. Acho que o que dá para tirar dessa sua fala é talvez algo que eu acho que estou acostumado a escutar das próprias empresas que estão na vanguarda aí, como você falou, né, as líderes do setor. Acho que vale para as 3 delas aqui que a gente está discutindo, que elas são empresas intensivas em capital, e acho que isso talvez não traga a principal barreira de entrada do setor, né, porque capital a gente vê o quanto está disponível no mundo hoje em dia, com juros nesses níveis, mundo afora, mas talvez a complexidade que isso traga, né, junto com a pressão de balanço, a complexidade operacional. E aí o que eu ouço delas já desde muito tempo é que elas vão estar sempre focadas em serem o provedor desse serviço com qualidade, seja lá qual for o serviço, né? Se for aluguel de carro, se for aluguel de carro elétrico, é aluguel de carro elétrico, se for aluguel de patinete voador, é patinete voador, né? Então, eu acho que essa é um pouco a mensagem que fica do que o Bruno comentou. Até se eu puder só complementar nesse ponto que você comentou, Claro, né? por favor. Acho que um exemplo bem bom disso que você está comentando é o fato das montadoras sempre demonstrarem interesse em entrar nesse mercado de aluguel de veículo, né? E sim, nunca conseguiram entrar com uma escala muito relevante, né? Então, sim, justamente porque é um outro bicho, né? É um business completamente diferente, com outras complexidades, né? Então, eu acho que é um bom exemplo desse ponto que você acabou de comentar. Não, tá ótimo, Bruno. Eu acho que vamos tentar agora, vou com as próximas perguntas tentar endereçar pontos um pouco mais micro, né? A gente começou aqui falando, acho que um pouco até o Bernardo citou juros, a gente falou falou do macro, a gente falou do setor como um todo, entrando um pouco mais para os cases aqui. Eu vou aproveitar o gancho do que o Bruno acabou de falar, e eu acho que tem eu comentei lá no início, né? Algo que tem sido o tópico talvez mais quente do setor, no específico das empresas aqui, aluguel de longo prazo para pessoa física, né? Isso acho que é um mercado a se provar, né, do ponto de vista de execução, mas que parece estar aí, né? Até as próprias montadoras, por isso pegando o gancho da pergunta do comentário do Bruno, porque as montadoras acho que estão aí também oferecendo esse serviço, seja via sua rede de concessionária, seja diretamente, e até alguns outros players aparecendo nesse mercado. Esse parece ser um mercado muito, muito grande, né? Uma vez que se você passa a alugar o carro e oferecer, ele vira uma alternativa ao carro novo, né? E aí todo carro novo comprado no Brasil, principalmente os financiados, tendem a ter tendem a ter a possibilidade dessas empresas endereçarem.
como vocês enxergam essa oportunidade de crescimento? Vale para os dois, talvez, Bernardo, se você quiser começar, mas como vocês veem, qual que é o tamanho desse mercado que vocês veem e qual que é a velocidade que vocês imaginam de implementação desse crescimento e se ele pode, de fato, ser relevante como foi o aluguel de carro nos últimos anos? Bem, vamos lá. Eu acho que isso, de fato, é a melhor história do setor, né, no momento. Eu acho que eu tenho mais estimativas, né, para 2030, então eu vejo assim, o Brasil com uma frota de 60 milhões de carros, veículos leves, né, e eu vejo esse aluguel para pessoa física sendo alguma coisa ali por volta de 2%, tá? 1 milhão e 200 carros no Brasil. Quando a gente olha o mercado, é bem interessante a gente fazer uma comparação com o mercado americano, né? Lá nos Estados Unidos, esse aluguel para pessoa física, ele lembra um pouco o lease, né? O lease americano que lá, quando a gente fala em venda de veículos, 30% são vendidos nessa forma de lease, né? E aqui no Brasil, a gente não sei se... Talvez seja um pouco da nossa cultura, a gente tem uma cultura a ter o bem físico, né? Então, aquela cultura a ter um imóvel, a ter um carro, talvez seja um resíduo ali dos períodos de hiperinflação que a gente viveu no Brasil. E cultura do juro alto, né? Exatamente. Do juro alto, né? Exatamente. Juro alto, inflação alta, então o que você faz? Você compra um ativo físico para se proteger, né? O que eu vejo é que a gente tem espaço para que esse aluguel para pessoa física seja maior do que esses 2% que eu tenho na minha estimativa, tá? Eu acho que é bastante vantajoso para o consumidor, porque no fim das contas o cara ele vai alugar um carro que já vai vir com seguro pago, já vai vir com IPVA pago, já vai vir com manutenção paga. Então, facilita a sua vida, né, no fim das contas, assim. Então, você tem um problema no carro, você leva lá na oficina que ele indica, deixa lá, eles te emprestam o seu carro durante um tempo, até o seu carro ficar pronto. Então, te dá muita vantagem, né? E aí, quando eu olho, eu vejo que grande parte dos carros comprados no Brasil são via financiamento, e eu olho o spread do financiamento de veículos versus a taxa de juros dos países. Quando eu olho aqui para o Brasil, eu vejo isso por volta de essa diferença em 17%. E quando eu vou olhar a Índia, por exemplo, eu vejo por volta de 7%, 8%. Vou olhar a Turquia, eu vejo por volta de 12%. Então aqui a gente tem um custo de financiamento um pouco mais caro. Então é o que torna ainda mais vantajoso esse mercado. E eu acho que além desse crescimento, a gente tem aquilo que a gente comentou antes, né? Essas locadoras, a gente tem um crescimento no próprio RAC, que eu acho que isso pode dobrar até 2030. A gente tem um crescimento no próprio GTF, que se ele não ganhar penetração, ele também aumenta bastante, aí estamos falando de 70%, 80% de aumento. Então, quando você coloca tudo isso na conta, pega o Uber crescendo, e você olha essas empresas, acho que o potencial de crescimento delas é muito grande, e eu acho que esse setor de locação para pessoa física talvez seja a maior via de crescimento que elas têm pela frente aí. A gente pode ver, minha estimativa é que eu consigo ver outra Localiza, Movidas e Unidas só nessa parte de locação de carros para pessoa física. Então, tem muito crescimento pela frente, realmente. Tá, joia, Bernardo. Muito bons pontos aqui. Bruno? Não, acho que concordo bastante aí com o que o Bernardo comentou. Eu acho que eu só sou um pouquinho mais conservador do número de aluguel pessoa física, né? Mas eu pensei, isso falando no curto prazo, né? Eu acho que olhando para frente, né? Assim, bem para frente, eu acho que é bem esse número que o Bernardo comentou, né? De que 25, 30% das vendas de carros nos Estados Unidos são realmente por leasing, né? Não tem porquê aqui ser alguma coisa próxima a isso, né? Ainda mais com esses pontos que o Bernardo comentou de custo de financiamento aqui ser muito mais caro, né? E aí tem várias razões para isso, né? Super difícil retomar o ativo, a tributação dos bancos, etc, né? Então, e sim, não sei se dá para contar que isso vai mudar no Brasil em algum momento, né? Então, agora só acho que no curtíssimo prazo, assim, curtíssimo prazo que estou chamando de 1, 2 anos, eu acho que o potencial é um pouco menor no sentido que a conta fecha muito muito mais fácil para quem troca de carro toda vez a cada 1, 2 anos, né? Ou até no máximo 3 anos. E esse mercado de pessoas que trocam com essa frequência, ele é um pouco menor, né? É um mercado que, da minha conta, é mais ou menos parecido com uma Localiza, né? Então, assim, acho que assim, mas ainda assim é um número enorme, né? Então, assim, apesar de ser um número menor que o
que eu acho que no curtíssimo prazo, que o Bernardo comentou, ainda assim é um número bem grande, né? Então, realmente é uma grande oportunidade, né? Aí, de outras oportunidades que o Bernardo comentou, acho que é o hack mesmo, né? Que por si só já tem um aumento de penetração, como a gente comentou no começo do ano também, só se comparar com outros países, né? E também o GTF, né? E esse sim é a menor penetração se você comparar com qualquer outro país do mundo, né? As empresas têm, é incrível, né? Como não é só as pessoas que têm essa cultura de posse do ativo, né? As empresas também, né? Ela tem muito capital mobilizado em frota de veículo, né? Que realmente não faz nenhum sentido, né? Eu acho que esse é outra alavanca aí que eu acho que tem bastante crescimento pela frente também. Joia. Não, tá perfeito. Acho que todos os pontos bem interessantes. O Bernardo até comentou, falou de 2%, né? Assim, ambos citaram um percentual de 30% de leasing nos Estados Unidos. Só para pôr em perspectiva, no Brasil tem 45 milhões de carros rodando na rua, né? Estima-se que 5 milhões sejam frota corporativa. Ou seja, você tem 40 milhões de carros na mão de pessoas físicas, né? Em tese, esse poderia ser todo o mercado endereçável, né? Até não lembro agora exatamente o número que o Bernardo citou em termos de quantidade de carro ali, mas chegava muito distante desse número gigante aí de 40 milhões de carros. Obviamente que tem que se passar uma régua, né? Tem que se fazer algum tipo de filtro dentro desse 40 milhões, né? Porque obviamente não seria tudo isso, mas tentando usar aí o percentual do leasing ou coisa parecida, a gente pode facilmente chegar em números, até existe um dado da B3 que próximo de 60% dos carros no Brasil são financiados. E aí esse seria em tese o público mais óbvio, né? Aquele que financia um carro novo para eventualmente passar para o aluguel, seja por facilitar a vida, como o Bernardo comentou, seja pelo efeito benefício econômico de se fazer isso. E aí a gente estaria falando de 24 milhões de carros como mercado endereçável, né? Então, de fato, parece ser um mercado muito grande, basta a gente agora esperar para ver um pouco e analisar de perto a velocidade em que isso vai acontecer, né? Mas parece ser, de fato, um mercado bem promissor. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, queria fazer mais uma pergunta que vale para os dois, e aí, Marcelo, a gente passa também, acho que tem algumas perguntas do chat aqui, eu deixo para você endereçar em seguida. Uma pergunta talvez mais difícil um pouco aqui, sobre a proposta de fusão entre a Localiza e a Unidas. Acho que esse é um tema que todo mundo está discutindo bastante, acho que não existe certo e errado, mas eu queria perguntar para vocês primeiro, vocês acreditam que isso já está precificado no preço das ações, tanto acho que das três poderia até ser, né? Obviamente que tem mais no caso de Localiza e Unidas, mas até de Movida. Se vocês puderem incluir o que vocês acham que seria impacto para a Movida que não está envolvida na operação. E se vocês acreditam, essa é a mais fácil das perguntas aqui, se vocês acham que vai ser aprovado ou não pelo CAD. As perguntas muito difíceis acabam sendo fáceis de responder, né? Você fica em cima do muro e tá tudo certo. Se vai passar ou não, putz, difícil, né? Realmente é um M&A bem desafiador aí, né? Do ponto de vista de antitrust, né? O que a gente tem conversado é que, assim, provavelmente vai ter remédios, né? A dúvida é qual a intensidade desses remédios, né? Se vão ser remédios que vão ser palatáveis para os dois, né? A ponto de seguir em frente com o M&A, ou se vai ser amargo o suficiente para acabar desfazendo o M&A, né? Assim, de novo, né? É tão difícil de responder que dá para não responder a pergunta, né? Não fica tão feio. E agora, se está precificado no mercado ou não, também é uma pergunta difícil, acho que talvez um pouquinho menos difícil, porque a gente tem o ratio aí das duas, né? O ratio de troca entre a Locamérica e a Localiza, né? O ratio de troca proposto é 0,44, uns quebrados lá, e hoje está perto de 0,4, né? A última vez que eu vi, pelo menos, estava perto de 0,4, né? Então, assim, é uma informação de que leva a crer que parece que tem pouca coisa precificada, né? Agora, também, se olhar pelo valuation da Localiza, né, também não é um valuation assim que pareça ser muito barato, né? Então,
eu acho que deve ter alguma coisa precificada, difícil dizer quanto. E eu acho que o deal é tão mais importante que saia para o menor player, que eu acho que acaba fazendo esse ratio ficar artificialmente mais baixo do que o mercado realmente acredita que seja a chance de ser aprovado, né? Então, mais ou menos minha visão aí. 2 respostas em cima do muro, mas não tem muito jeito. Não, ajudou a gente a pensar aqui o tema que eu acho que é o ponto. Só para colocar todo mundo na mesma página, quando o Bruno está falando do ratio de troca, é que a Localiza, quando fez a proposta de incorporação da Unidas, ofereceu um pagamento em ações. E aí o pagamento em ações se dá em uma relação de troca entre as ações, do quanto vale as ações da Localiza para o quanto valem as ações da Unidas. Hoje essa relação é de, se você divide o preço da ação da Unidas pelo da Localiza, hoje essa relação é 0,4. E a relação proposta é próximo de 0,45, né? O Bruno comentou 0,4 e alguns quebrados. Isso daria para a Unidas um potencial de alta relativo de mais ou menos 10%, né, que seria para que essa relação se equilibrasse no que é a proposta. E isso aconteceria se a proposta for aprovada pelo CAD. Então, o ponto do Bruno é que não parece, pelo menos não 100% precificado, justamente porque essa relação de troca ainda não fechou, né? Mas, Bernardo, vai lá para o seu ponto também. Desculpa, só para colocar em perspectiva aqui. Nada. Isso, eu agradeço que o Bruno começou, porque ele pôde ficar em cima do muro por mim, né? Então, não precisa ficar em cima do muro agora. Mas eu concordo com ele, é muito difícil a gente falar qualquer coisa aqui de aprovação ou não. O que a gente tem, assim, de dado é que o CAD, normalmente, ele está olhando o impacto para o consumidor, né? Então, como a gente falou no início, esse é um setor que, com a consolidação, os preços foram diminuindo e o aluguel de veículos foi se tornando mais acessível para as pessoas, né, para o consumidor final. Então, isso talvez seja um indicativo positivo para a oferta, mas a gente não consegue precisar se isso vai sair ou não, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente também comentou, é um mercado que não tem barreira de entrada. Então, você vê mesmo a JSL, quando entrou na Movida, a Movida tinha 3 mil carros e foi para 20 mil em um ano. Então, o cara quase multiplicou por 10 a frota deles de veículos em um espaço de tempo de um ano. É só você injetou dinheiro e comprou carro. Então, eu também vejo a mesma coisa que o Bruno comentou, a gente conversa muito sobre remédios, né? Então, talvez vender um pedaço do rack, ou vender algumas lojas, ou encontrar um terceiro player ali para o mercado. Então, você tem diversos remédios que estão sendo pensados aí, que podem ser pensados, e quando a gente, sobre isso está precificado ou não, eu concordo com o Bruno também, acho que isso já está um pouco precificado, muito por conta do desconto que ele falou, tá? Esse desconto ele fechou um pouquinho, então ali eu vi isso quando antes do deal, isso girava ali por volta de uns 13%, 14%, e aí hoje ele estava ali por volta de 11%, 12%. Então, esse desconto entre elas, ele andou aí uns 3%, e a outra coisa é o desconto delas em relação à Movida, né? Hoje eu vejo a Movida ali negociando perto do múltiplo histórico dela, e a Localiza e a Unidas negociando um pouco acima do múltiplo histórico dela, ali por volta de 15% em relação ao múltiplo histórico delas, né? Então, isso me dá um indicativo de que já tem alguma coisa no preço aí, mas não tudo, porque esse deal ele cria bastante valor assim, para as empresas. Acho que faz muito sentido para a Unidas e para a Localiza, e para o mercado como um todo. E aí, quando eu penso na Movida, eu acho que no curto prazo ela pode ter algum benefício por ser o segundo player ali do mercado. Então, as montadoras, é interessante para as montadoras que tem outros players grandes, tá? Só é interessante a gente falar que tanto a Movida quanto a Ouro Verde, a Fleetzel e a Audi, que são locadores de veículos grandes aí, que vem na linha, né, na linha dos maiores, todas elas entraram no CAD pedindo a não aprovação do deal. Então, eu acho que isso é um indicativo que talvez não seja uma coisa, não sei se é um negócio muito bom para eles, eu tenho uma dificuldade de afirmar se é bom ou ruim, mas o que eu vejo é que se a gente continua com esse trend de consolidação e redução de preço,
pode ser que a Localiza e a Unidas usem todas as sinergias que elas vão ter com esse deal e coloquem isso no preço para o consumidor e reduzam o preço de uma forma que as outras não consigam acompanhar. Então, isso talvez seja um risco aí para os outros players do mercado. Acho que esse é um bom ponto do Bernardo, esse último, né? De que a gente, talvez o histórico do setor tem sido justamente de que todos os ganhos de eficiência que vieram com a escala dos últimos anos, né? Todo esse crescimento que a gente comentou, ali desde 2015, quem mais ganhou com tudo isso foi o consumidor, né? Então, quer dizer, o consumidor e, por tabela, obviamente, as empresas, porque trouxe ainda mais escala para elas, né? Então, eu acho que foi uma relação de ganha-ganha entre o consumidor e o crescimento das empresas e ganhos de eficiência no histórico. Obviamente que agora é trabalho do CAD olhar para frente se isso vale para a junção das duas empresas. Mas ótimos pontos aí de vocês. Marcela, você quer endereçar as perguntas do chat, por favor? Vamos lá. Acho que tem duas perguntas aqui que acabam conversando. Então, vou tentar juntar as duas, mas falando um pouquinho da questão dos seminovos. Então, a primeira pergunta é um pouco em relação a qual que seria a participação nos resultados, né, justamente da revenda de carros, visto que anteriormente vendiam os carros para lojistas e agora passaram a rentabilizar mais carros, né, com vendas diretas ao consumidor. E aí, acho que conversando um pouco com isso também, né, a saber de você, né, Bernardo e Bruno, como vocês avaliam o impacto da falta de carros no mercado, tanto, né, para as operações da Localiza quanto Movida e também Unidas? E consequente aumento de preço, né? Tá faltando carro e o preço do carro novo está subindo. Então, acho que só para incluir esse ponto. Bem, acho isso um ponto bem interessante, né? Ali no quarto trimestre, a gente viu essas empresas entregarem ali uma margem histórica nesse segmento, né, no setor seminovos. Então, a gente viu elas ali com uma margem EBITDA por volta de 10%, 11%. Isso que é bastante relevante para as empresas. A Movida, por exemplo, chegou a ter margem negativa nesse segmento. Eu acho que isso é uma coisa que talvez seja um pouco momentâneo, porque do mesmo jeito que a gente teve uma retomada geral, a gente também teve uma retomada em outros pontos da indústria, né? Então, o veículo novo, ele aumentou muito de preço por alguns pontos. Lá em abril, quando começaram as medidas lá em março, quando começaram as medidas de lockdown, etc., no mês de abril, o Brasil produziu aí menos de 2 mil carros no mês, tá? Então, a gente foi de uma produção de 150 a 200 mil, mais ou menos em média, e produzimos 2 mil carros. Então, simplesmente as montadoras desligaram as fábricas, tá? E a mesma coisa aconteceu com siderúrgicas. As siderúrgicas, elas também, algumas siderúrgicas desligaram outro forno. Então, quando veio a retomada, com aquele estímulo monetário que a gente falou, não tinha carro, não tinha aço, não tinha pneu, não tinha nada. Então, a indústria como um todo teve um problema de peças, teve um problema de estoque, e aí isso a gente viu esse impacto nos preços. Então, o preço do veículo foi puxado tanto por uma demanda mais forte, uma oferta mais baixa e por preços de insumos mais altos. Então, o aço no Brasil, por exemplo, esse ano subiu 60% já. Então, o carro novo está muito mais caro e, com isso, o carro seminovo subiu junto. Então, as empresas elas conseguiram se beneficiar disso no quarto trimestre. Acho que elas ainda vão se beneficiar por alguns trimestres, mas eu acho que é uma coisa que é passageira. Em algum momento, os carros novos que eles estão comprando, porque eles giram a frota deles, né? Então, os carros novos vão começar a entrar na base deles de veículos e aí eles não vão ter essa margem tão gorda que eles estão tendo agora. Só se eu puder complementar também, né, nesse ponto que o Bernardo comentou, né, no começo, de falta de oferta de veículo, né, parte da falta de oferta foi também por tudo isso que ele comentou, né, de que parou as indústrias, né, mas também tem um efeito que a cadeia acabou se desestruturando, né, então hoje você vê, tá faltando chip, porque um monte de manufatura de chip direcionou produção para eletroeletrônico, né, tá faltando chicote, tá faltando coisas mais básicas aí para produzir carro, né? Então, isso a gente está monitorando agora quando que isso normaliza, né? Tem expectativas aí de uma parte normalizar em meados desse ano, outro falando um pouco mais para o final do terceiro trimestre. Então, acho que por isso esse efeito do que o Bernardo comentou, né? De
ganho do estoque do veículo, né, o veículo que já está no balanço das locadoras, esse efeito deve perdurar ao longo desse ano aí, né? Então, e a hora que girar esse estoque, né, isso que o Bernardo comentou, né, a margem de seminovos, ela vai embora, né, mas isso leva um tempo, mas repor a mesma frota que você tinha fica mais cara, né? Isso no curto prazo acaba sendo um desafio para as melhores empresas, né, para as maiores empresas de ter que colocar tarifa, né, eventualmente, ou diminuir um pouco menos, né, com menor intensidade do que vinha diminuindo tarifa ao longo dos últimos anos, né? Mas se você olhar um pouco mais longo prazo ainda, né, curtíssimo prazo é muito bom, que valoriza o estoque, médio prazo tem esse desafio que eu acabei de comentar, mas olhar longo prazo é mais um desafio aí para os pequenos players que não têm capital, né, descapitalizados, né, e é mais uma chance aí de mais uma pernada de consolidação da indústria, né, então, o que acaba sendo muito bom para as empresas. Joia, está ótimo, endereçaram bem os pontos. Só também para de novo colocar aqui em contexto, lembrando que acho que uma das perguntas foi específica com relação à representatividade no resultado, né? Acho que obviamente eles endereçaram bem com a resposta, mas só para lembrar que esse é um segmento que ele, se você olha do ponto de vista de receita, ele é muito representativo, muitas vezes acima de 50% da receita da empresa inteira vem da venda de veículos. E aí, se você olha só para esse número, dá uma impressão de que o negócio deles principal é vender carro usado e não alugar carro. O que não é verdade quando você olha para o resultado das próximas linhas, né? Quando você olha para a EBITDA, quando você olha para lucro, o impacto vindo do segmento de carros usados acaba sendo bem menor, porque as margens são muito mais apertadas. De novo, é uma área de eficiência, como eu comentei lá no começo, né? Então a ideia é que não se tenha resultados expressivos vindo do ponto de vista de bottom line, né? Vindo dessas unidades. Acho que foi o Bernardo que comentou de 10% de margem que a gente está vendo até hoje em dia, né? Que é bastante alto. Isso se compara com margens no aluguel de carro próximas a 40% e margens, quando eu falo margens EBITDA, né? Margem operacional, o que seria uma proxy de margem operacional. 40% no aluguel de carro e 60% a 70% no aluguel de frota. Então, quando você olha esse 10% que está atipicamente alto, como eles comentaram, já mostra a menor representatividade desse segmento no resultado final. O que não quer dizer que ela é pequena, né? Porque obviamente ela é uma representatividade relevante, é o que tem, e eu acho que ela é o que ajuda até a trazer uma distribuição de impactos econômicos para o setor, né? Porque quando geralmente você está tendo um cenário muito bom para o aluguel, você tende a ter margens menores no seminovo, que é quando a economia está indo melhor, as pessoas têm mais dinheiro para comprar carro novo, e o inverso também é verdade, né? Então, quando você vive momentos de crise, como foi 2015, 2016, como está sendo como está sendo agora 2020, você vê o aluguel com algum tipo de pressão de demanda e o seminovo performando acima da média. Então, eu acho que isso ajuda a equilibrar a balança para o setor nesse sentido, é a forma que a gente costuma pensar a venda de usados para o consumidor final, como foi comentado na pergunta. Até o Pedro, se eu puder só complementar também, acho que nesse ponto, por favor. A gente acabou esquecendo, né? A gente acabou só tangenciando esse ponto aí de quanto que é a representatividade dos seminovos no business, né? Mas acho que essa pergunta vem muito em função acho que na mídia, né? Muito se fala que o business de locadora, na verdade, é um business de compra e venda de automóvel, né? Acho que talvez venha daí a pergunta, né? Mas acho que o jeito mais fácil de rebater esse ponto é que simplesmente a maior linha de despesa de uma locadora é a depreciação, né? Então, a depreciação do veículo, né? Então, assim, de fato, não é daí que é isso que você comentou, né? Daí você consegue ter uma eficiência, né, de perder o mínimo possível na compra e venda de carro, né, ou eventualmente, nesses momentos atípicos que a gente está agora, ganhar um pouco, mas é um business unit de eficiência, como você comentou, né? Ainda que elas consigam, com o desconto que elas têm, comprar num nível muito parecido com o que elas vendem, por vezes até eventualmente um pouco mais alto em cenários que nem agora, como o Bruno comentou, você tem que colocar na conta também os custos, né, que ela tem para vender esse carro. Acho que a pergunta foi bem fundamentada no sentido de que hoje elas vendem para o consumidor final e isso tem um custo, né? Você tem que ter loja, tem que pagar funcionário, tem que pagar luz,
tudo isso para essa loja funcionar, tem comissionamento de vendedor e tudo isso que tem que entrar nessa conta. E quando a gente coloca isso na conta, de fato, elas têm uma despesa no ciclo, né, de compra e venda do veículo. Pessoal, a gente está chegando próximo do horário aqui, completamos 1 hora. Marcela, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat. É isso mesmo?